Sorria, estão sendo filmados, hein? Página 23, então, né, pessoal? Yes. Aula 4. Então, hoje vamos falar dos recursos de entrada nas organizações, os inputs. Na última aula, vocês advertem? O professor sempre tem letra, né? Falamos dos outputs na última aula e nessa primeira aula, nesta aula 4, falaremos sobre os inputs, que são os recursos de entrada das organizações, normalmente menos valorizados que os outputs, que são os produtos acabados, os produtos e os serviços prestados. Lembram da última aula? Lembram mesmo? Todo mundo comigo? Então vamos lá. Recursos de entrada nas organizações. Input. Relembrando a visão sistêmica das organizações, observa-se que há dois fatores-chave: os recursos de entrada e os recursos de saída. Input de entradas, do inglês, output, saídas, do inglês também. Esta aula é dedicada aos recursos de entrada, inputs. Independentemente de seus objetivos, todas as organizações necessitam de recursos de entrada para que seus processos de transformação possam ocorrer. Tais recursos podem ser máquinas, equipamentos, instalações, pessoas, matérias-primas, componentes, combustível, entre muitos outros. Vejamos alguns exemplos. Fábricas de móveis. Os inputs em fábricas são, entre outros, máquina de corte, martelo, prego, madeira, estofamento, ferro, marceneiro, serralheiro e galpão. Ou seja, como estamos falando de empresa, neste caso, uma empresa sendo exemplificada como uma fábrica de móveis, quais seriam os recursos de entrada? Quais seriam os inputs? Seriam aqueles recursos necessários para a fabricação, para a produção dos produtos. No caso, aqui do exemplo, uma fábrica de móveis, então seria basicamente madeira, ferro, né, já acabado como prego, a máquina de corte, a serralheria. Se tiver um carro de frota, esse carro de transporte pode ser considerado um input no momento que você faz uma entrega, prestação de serviço de entrega. Então, tudo isso são os recursos de entrada. Ou seja, recursos de entrada são aqueles materiais utilizados para a fabricação do produto ou da prestação de serviço. Nesse caso aqui, a fabricação do produto. Se ao invés de uma serralheria ou de uma fábrica de móveis, nós tivéssemos uma fábrica de bicicleta, vimos isso na última aula ou não? Esse exemplo? Sim, né? Tá. Então, quais seriam os recursos de entrada? Seria o ferro para fazer o quadro, a borracha do pneu, a borracha da manopla, a correia, tudo isso seriam os inputs que passaria por um processo de transformação para finalizar como uma bicicleta, que é o que tem valor para nós enquanto consumidores finais. Tranquilos? Podemos seguir? Então vamos lá. Prefeitura. Os inputs de uma prefeitura são, entre outros, servidores públicos, suas instalações, prédios, galpões, armazéns, formulários, protocolos e leis municipais, estaduais e federais. Ou seja, os inputs da prefeitura, aqueles recursos de entrada, os recursos necessários para o bom andamento do trabalho de uma prefeitura, quais seriam? As instalações, que é a parte física, ou seja, o prédio da prefeitura já está sediado, o prédio da Sanepar, onde vai lá se negociar a conta de água em atraso. Esses seriam alguns exemplos de recursos de entrada, de input de uma prefeitura. Teremos os próprios protocolos, enfim, aqueles recursos que se dá entrada para discutir PTU, se está caro, se está barato. Tudo isso são exemplos de input. E o servidor, o próprio servidor, a pessoa do funcionário público, o servidor público, também seria um input. Que a gente vai ver mais para frente, chama-se capital intelectual. Que para mim é a parte que é a mais valorizada, que deveria ser a mais valorizada numa organização. Nós, os inteligentes, aqueles que fazem a máquina andar.
Mas isso a gente fala um pouco mais para frente de capital intelectual. Então, formulário. O que é um formulário? Algo que contém uma forma. Formulário é um protocolo, é um ofício, é uma carta, é um comunicado para a prefeitura. Por exemplo, na minha rua tem uma árvore. E essa árvore está podre, está comida como é que é o nome do cupim, por exemplo. E essa árvore ela representa um risco para a minha casa. Pode cair em cima da minha família, do meu carro, ou do próprio muro. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir até a prefeitura, preencher um formulário, um requerimento, que é sinônimo, pedindo a poda dessa árvore, pedindo a retirada dessa árvore. Então o formulário é um comunicado específico que eu faço à prefeitura solicitando algum serviço, nesse caso a poda da árvore. Tranquilo? Dúvida? Então tá bom. Então a prefeitura tem esses tipos de exemplo como recursos de entrada, como input. Alguém tem algum que possa complementar? Alguém tem alguma outra sugestão sobre input de uma prefeitura? Tem os caminhões, os tratores que eles usam, carro, tem essa parte também. O prefeito seria um input? O input faria o serviço. Eu também acho. Seria. Também acho. Alguém já não. Eu perceber. Eu estava vendo lá no Facebook, eu tenho amigos em comum com a filha dele, por exemplo. Então eu nem sabia que ela faz parte de uma conexão, ainda que indireta comigo, né? Imagina se eu posto alguma coisa lá falando mal do cara, ela vai ter acesso. A filha dele é amiga do meu sobrinho também, vive lá na casa do meu irmão também. Influente. Então são exemplos de input. Algum exemplo mais de input na prefeitura? Então legal, vamos seguir. Construtora. Os inputs de uma construtora, entre outros, são materiais de construção, tais como cimento, tijolo, areia, pedra, tinta, azulejo, piso, revestimento, encanamento, pedreiro, azulejista, mestre de obra, engenheiro, arquiteto, projeto, planta, estudo do solo e cronograma de entrega. Parece bem óbvio esse capítulo e realmente é muito fácil. É muito curto. Então, quando formos falar de uma construtora, que o Luiz conhece bem, porque também são inputs da organização que ele é proprietário, nós temos uma construtora, areia, tijolo, ou seja, o que uma construtora faz? Constrói prédio, constrói casa, empreendimento. Quais são os recursos necessários para a construção de uma casa? Tudo isso nós falamos. Esses recursos de entrada, esses inputs, são os responsáveis pela confecção, pela construção final da casa. Então, numa construtora, a gente não tem a figura do engenheiro, do profissional, ele também é um input, ele também é um recurso de entrada. Fácil? Dúvidas? Alguma outra sugestão de input de construtora? Algum outro exemplo? Também específico, né? Tem quase tudo aqui, né? Passou nada aqui. Dinheiro? Falta dinheiro aonde? Para construir. Aí tem o nosso grande sócio, nosso grande parceiro, o Sistema Financeiro Educacional, o banco. Você sabia que o HSBC tem uma linha de crédito imobiliária muito legal? E quando a gente fala de financiamento de casa, a gente imagina sempre o quê? Caixa Econômica Federal, né? E por ser um órgão público, né, uma entidade federativa, o governo subsidia parte dessa operação, ou seja, o governo paga por conta desses juros. Por isso que algumas linhas de crédito do Banco do Brasil e da Caixa Econômica são mais atrativas, são mais vantajosas que alguns outros bancos na iniciativa privada, alguns outros bancos particulares. Mas o HSBC, eu sei que eu trabalhava lá no ano passado, tem uma linha de crédito imobiliária muito interessante, às vezes até melhor que da própria Caixa Econômica, porque essa linha de crédito é uma forma de capturar o cliente, né? Entra o cliente que quer comprar uma casa, depois o cara passa a fazer operações com o próprio banco, acaba fidelizando o cliente. Então eles estão com uma política muito boa de crédito imobiliário. Só uma observação. Então continuemos na página 24.